sobre o panorama que hoje nós estamos vivenciando e qual devem ser as posturas, quais devem ser as ações que os líderes e gestores das organizações devem estar aí adotando para conseguir sobreviver, né, nesse ambiente competitivo que é globalizado, né, que nós estamos hoje fazendo parte. Então, ontem nós falamos sobre esse comparativo de como era a realidade anterior, né, não muito distante, uma realidade aí de uns 10 anos atrás, né, e quando a gente fala de tempo, dá a impressão que a gente está falando de uma coisa assim de 50 anos atrás, né? Mas não é. Hoje, as informações, as condições, né, estão mudando muito rapidamente. Então, nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 5 anos, houve, assim, uma mudança considerável nos processos de gestão, no comportamento do mercado, no comportamento dos consumidores, que, assim, nos últimos 5 anos, ele saltou e teve, assim, uma mudança bastante considerável. E da forma como nós estamos caminhando, essas mudanças, elas vão acontecendo cada vez mais rapidamente, né? Então, as empresas têm que estar aí se organizando e têm que estar aí se adaptando a essas novas condições que estão sendo impostas, né? Então, a gente conversou um pouco, refletimos como está sendo apresentado aí o perfil da nova organização. Como essas organizações, elas precisam amadurecer, quais são os pontos, né, que elas precisam ter uma atenção especial para que elas também não fiquem aí para trás nessa competição, né, porque quando você lança um produto, uma empresa no mercado para prestar um serviço, você começa a participar de uma competição, né? E é isso que acontece aí entre as empresas, né? Elas estão sempre competindo umas com as outras, e aquelas que conseguem explorar melhor as suas vantagens competitivas, né, os seus diferenciais, são as que permanecem e as que conseguem se destacar, né? Então, a gente viu que tem algumas características que são importantes aí de serem consideradas. Refletindo, né, já pegando o link sobre esse conteúdo que nós conversamos ontem, eu postei no Classroom para vocês, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se está aqui, peraí. Eu postei no Classroom para vocês um artigo falando sobre... Tá abrindo aqui, só um minutinho. Então, nesse artigo, ele fala como as empresas, elas vão enfrentar essas tendências aí, as empresas do futuro, né? Aquelas empresas que visualizam lá na frente, né? Como que essas empresas vão conseguir competir aí neste mercado, quais são os diferenciais. Então, neste artigo, eu não sei se apareceu, deixa eu abrir aqui. Ainda não abriu. Apareceu aí para você. Boa noite, tudo bem, Marco?
Tá tudo escuro Pessoal, ainda. tá tudo preto? Então, deixa eu Tudo preto, mudar tudo preto. a coisa ficou preta aí para vocês? Deixa eu só mudar a tela aqui de apresentação para mostrar aí para vocês. Só um instantinho. O computador tem muito talento, sabe? Você vai abrir, ele fica lá, abrindo, né? Roda, roda, talento, tem um talento imenso. Acho que a gente abre muita aba, né? Abrir. Mas já vai abrir aqui. Vamos ver. Agora apareceu aí para vocês um texto? Ah, então tá bom. Ele é lentinho, mas ele abre. Tem que ter paciência com o coitadinho. Não, daí junta o computador, né? Que tem as suas limitações. Aí tem a pecinha, né? Que fica atrás do computador, que também contribui, né? Aí junta tudo. Mas dá certo. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas dá certo. Bom, enfim. Então, ontem nós conversamos, né, sobre esse comparativo que nós fizemos, né, ontem, nos slides, falando da situação no passado, né, algum tempo atrás das empresas, a situação nova. E com este artigo, ele traz como acompanhar as tendências para as empresas do futuro, né? Então, como que as empresas vão competir nesse mercado? O que é que elas têm que considerar, né? De acordo aqui com o artigo, ele aborda sobre este tema e ele coloca algumas situações, né? De como essas empresas elas vão conseguir aí se diferenciar, né? Se destacar aí nesse mercado futuro que não tem volta mais, né? Agora a gente só vai evoluir daqui para frente, essas oportunidades elas vão só se fortalecendo cada vez mais, né? Então nesse artigo ele fala sobre isso. Ele fala também cita aqui as principais tendências, né? E o que nós vamos fazer a partir deste artigo? Também já está lá no Classroom para vocês. Então, está no mesmo arquivozinho, né? O artigo e uma atividade, que é um estudo dirigido. Esse estudo dirigido, como que vai acontecer? Então, vocês vão ler o artigo, né? Esse artigo que está em anexo, e a partir do artigo, vocês vão falar sobre o que a empresa precisa fazer para focar e não ficar obsoleta no mercado, na sua percepção, porque o futuro das ações de trabalho está nas pessoas. Também fala sobre essa questão lá no artigo. Aí, a partir do que você fizer a leitura no artigo, a partir do que nós conversamos, né, da gestão de pessoas, qual a sua percepção, né, sobre a questão de o futuro do trabalho lá estar fortalecido aí na relação das pessoas, né? O terceiro item é falar sobre as empresas consideradas do futuro são aquelas que pensam à frente do seu tempo e que se antecipam às mudanças que estão por vir. Em que essas empresas se baseiam para conseguirem sair à frente dos seus concorrentes? Então, lá no artigo, ele fala sobre, né, o que a empresa precisa considerar, né, o que ela precisa fortalecer nas suas bases para que ela consiga sair à frente dos concorrentes.
Aí, aqui no item 4, ele pede para você registrar sua opinião positiva ou negativa sobre cada uma das características. Então, lá no artigo, ele cita as características. Aí você vai falar sobre cada característica e você pode dar a sua opinião, se você concorda com esta característica ou se você não concorda, né? Então, você dá ali a sua opinião. Fala sobre a característica, né? Liberdade da qualidade de vida, autonomia sobre a jornada de trabalho, remuneração variável, trabalho de qualquer lugar do mundo, investimento em tecnologia e armazenagem em nuvem, maior importância nos eventos internos, benefícios focados no bem-estar financeiro, acompanhamento das principais discussões ambientais e a expansão do Big Data, né? Então, vocês vão verificar lá no artigo que fala, né, sobre essas tendências e qual é a opinião de vocês, por exemplo, a questão da liberdade e qualidade de vida realmente é importante para o bom desempenho no ambiente de trabalho, né? Então, você vai dar ali o seu parecer sobre. Então, essa atividade, né, está postada para vocês aí no Classroom. Vocês podem entrar, acessar lá o artigo, né? E podem ir já resolvendo o estudo dividido, tá? Eu vou ficar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando, né? Para a gente depois a gente pode colocar isso em discussão também, para a gente colocar alguns pontos. E, assim, aproveitem o horário da aula para não acumular as atividades para depois também, né? Porque se a gente só deixa aqui postado, aí depois vocês vão ter que tirar um tempo para poder fazer a atividade, né? Então, aproveitem esse horário. Não é extenso o artigo, né? Vocês viram aqui. Dá tempo de fazer até o final da aula, tá? Deixa eu só ver aqui, Beatriz, a data de entrega. Eu deixei para hoje aqui a data de entrega. Mas pode entregar até depois do horário da aula, tá bom? Aí pode ficar aqui, né, para responder aí as dúvidas de vocês, se vocês, né, tiverem alguma dúvida, podem chamar, né, que eu fico aqui à disposição, ok? Combinado, pessoal? Ele está para hoje, Letícia.